Trump lançou 3 dados e em todos saiu 6. Bem, isso é o máximo, como dizem. Agora vou mostrar para vocês, primeiro, esses 3 dados e segundo, por que saíram 6 em todos eles. E vocês vão entender por que, nesse jogo que Trump está jogando agora no Oriente Médio, os adversários dele não têm uma boa jogada. Mas antes de tudo, senhoras e senhores, parem tudo o que estão fazendo. O que vou contar para vocês agora muda completamente todo o quadro do que está acontecendo no Oriente Médio. E o mais importante, isso está acontecendo neste exato momento, bem agora enquanto estamos conversando. Ontem à noite e hoje de manhã chegaram 2 notícias apresentadas como eventos distintos. Uma é sobre o Irã separadamente, a outra, como dizem, carne separada, sopa separada, Líbano separadamente. É exatamente assim que querem mostrar, mas se colocarmos essas notícias lado a lado e olharmos para as datas, para as consequências, para a sequência, para quem disse o que e quando, revela-se algo que muda a compreensão, pelo menos, de tudo o que você viu nos últimos 3 meses. É como uma chave de sol, uma varinha mágica que abre tudo. Agora vou provar para vocês, com fatos e na ordem, sem suposições, que há um acordo entre Trump e Israel. E já vou esclarecer, porque isso é importante. Um acordo não significa que eles sentaram e detalharam cada ponto. Acordo significa que a política nas ações estão alinhadas, os papéis foram definidos, distribuídos e cada um está desempenhando sua parte na mesma peça. E o Irã, bem, na minha opinião, está encurralado, não pode responder. E você já vai entender por que exatamente não pode. Se você quer realmente entender o que está acontecendo no mundo, e não apenas engolir o que te dão aos pedaços, inscreva-se no canal, ative o sininho, isso é muito importante. Porque essas coisas eu analiso, bem, eu diria assim, só aqui. Deixe seu like agora mesmo, antes de começarmos. Isso ajuda o canal e ajuda outras pessoas que pensam como você a encontrar essa nossa análise. Vamos lá. Então, primeiros fatos, como eu prometi, aquilo que já foi confirmado. Depois vamos filosofar sobre isso. Primeiro fato. Desde 8 de abril há um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. É frágil, constantemente violado, com confrontos, mas está em vigor. E quanto ao principal, o Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente, como sabemos, 1/5 de todo o petróleo mundial. Fato 2. No final, o meu lado chegou a um acordo preliminar. Ambos os lados dizem que é um acordo preliminar. Sobre o que é esse acordo, não está claro. Mas a prorrogação da trégua por 60 dias. Sim, isso foi mencionado. A abertura do Estreito de Hormuz sem tarifas. Sim, isso foi mencionado. Algo que parece novo, mas ao mesmo tempo não é novo. O Irã vai desbloquear, desminar o estreito e assim voltar a vender petróleo livremente. Ou seja, ele vai desminar para si e para os outros, se conseguir. Estados Unidos suspendem bloqueio dos portos iranianos. E as negociações sobre o programa nuclear são adiadas exatamente por esses 60 dias. Isso foi confirmado por várias fontes, incluindo autoridades americanas. Fato número 3. Eis a primeira condição rígida, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Besson, afirmou que não haverá alívio das sanções. Fato número 3. Fato número 3. Condição rígida. O ministro Besson declarou: agora prestem atenção. O acordo, como nos dizem, está quase pronto. Eles iam anunciar quase no domingo. E o que acontece em vez disso? 2 coisas ocorrem simultaneamente. A primeira, no fim de semana, os Estados Unidos atacam alvos militares iranianos. Atacam radares, centros de comando e drones na ilha de Qashem e na região de Garuk. Eles apresentam isso como autodefesa em resposta ao drone americano abatido. É isso, né? Eles derrubam um nosso, destruímos 1000 deles. Isso é normal. O acordo quase pronto e de repente acontece algo? 1000? Nesse momento, Trump endurece o discurso. As mesmas correções que dizem não ser significativas. Lembre-se de insignificantes, pois voltaremos a isso. E você vai ver o que isso realmente significa. Agora, a segunda metade do quadro, ou o outro lado da lua, como preferir. Líbano. E aqui está a notícia pela qual, na verdade, estou gravando este vídeo, porque ela foi mostrada separadamente, essa notícia, como se o Líbano fosse uma coisa e o Irã outra. Aliás, eu não entendo por que, digamos, quando você come um sanduíche com linguiça, dizer que era com queijo. Sinceramente, não entendo o sentido disso. Ontem o exército israelense capturou a fortaleza de Bafor. Uma fortaleza medieval é o ponto mais alto dominante sobre todo o sul do Líbano. Pela primeira vez em 26 anos, eu diria assim, né?
Essa é a incursão mais profunda de Israel no Líbano em, digamos, um quarto de século, por assim dizer, desde o início do nosso milênio. Confirmo. Meu regimento, em 1982, avançou até o quilômetro 90 dentro do território libanês e com os canhões prontos ficou perto de Beirute. Então, quanto tempo faz isso já? Há 44 anos nós avançamos ainda mais fundo. Mas nunca atacamos com tanta precisão, em tamanha escala e de forma tão maciça como agora. Além disso, Bibi Netanyahu disse que talvez avancemos mais 30 ou 40 quilômetros para alcançar o inimigo. 30 ou 40 quilômetros da fortaleza. Bem, do local onde os israelenses estão agora, restam apenas 150 quilômetros até Trípoli. O que é Trípoli? Então essa é a principal base do Hezbollah, que fica quase na fronteira com a Síria. Lá tudo é pequeno, tanto em Israel quanto no Líbano. Ou seja, falta andar bem pouco. 150 quilômetros. Netanyahu deu uma ordem pessoal, mais fundo, ou seja, além do rio Litani. Quanto exatamente além do rio Litani? Ele meio que não definiu. A operação de emergência está sendo realizada apesar do cessar-fogo em vigor desde abril, percebeu? Talvez também para terminar mais rápido aquilo que, depois da assinatura do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, não será mais permitido fazer. Ou seja, a completa destruição do Hezbollah, ou pelo menos enfraquecê-lo a tal ponto que o exército libanês possa acabar com ele por conta própria. Provavelmente esse foi o tema da reunião, inicialmente entre militares de Israel, Estados Unidos e Líbano, e depois entre os líderes políticos de Israel e do Líbano. Na verdade, nós não entendemos, não sabemos sobre o que eles conversaram, ou seja, pode ter sido sobre qualquer coisa. Pelo que vemos nas ações das forças de defesa de Israel, parece que foi sobre isso e sobre a escala da operação. Aldeias destruídas, militantes do Hezbollah e tropas deslocadas indicam uma única coisa. Israel não veio só para passar um dia. Quando estivemos lá em 82 foi só por um dia. Destruir tudo e ir embora. Israel quer dizer destruir tudo, ir embora, afastar da fronteira. Havia muitas tarefas ali, né? Mas era para ir embora, não se esperava outra coisa. Israel quer finalmente acabar com o problema. E nisso ele conta com o total apoio do povo libanês, que é composto em sua maioria por cristãos. A reação do mundo foi imediata. O Conselho de Segurança da ONU convoca uma reunião de emergência na segunda-feira, enquanto França e Alemanha condenam. O Catar chamou isso, oh meu Deus, de violação do direito internacional. Então vamos conversar. A guerra mais terrível do planeta agora está acontecendo no Sudão. O número total de mortos é estimado em 150 mil pessoas, ninguém mantém uma contagem exata. A França e a Alemanha não fazem nenhuma condenação. Estranho, né? 150 mil pessoas foram mortas agora mesmo, neste exato momento. E eles? Nenhuma condenação, né? A Ucrânia, o ano 25, se tornou o mais mortal para civis. 2.514 moradores não soldados, civis, foram mortos. E o próprio Besson não está convocando nenhuma reunião, nem extraordinária, nem planejada. Ou seja, ele nem sequer está planejando. Sobre aquela tal de Ucrânia, parece que ninguém se importa, né? Kotka Oriental. A África, sobre a qual todos dizem que está lutando para se levantar, seja dos joelhos ou de outra coisa. Desde janeiro de 2025, mais de 7 mil pessoas foram mortas nas províncias orientais. Essas são execuções em massa documentadas. 500 mil novos refugiados desde o início do ano. No total, quantos foram deslocados? 7 milhões, né? O Catar não chama isso de violação do direito internacional. Porque, de novo, quem se importa com eles, né? Na minha opinião, os judeus são realmente as pessoas mais importantes do planeta. Qualquer coisa que eles façam provoca uma reação fortíssima em todos os países do mundo. Mas com os ucranianos negros e os muçulmanos do Sudão, sudaneses, não sudaneses, sauditas, muçulmanos sudaneses, ninguém liga para isso. E agora, o que une as nossas duas notícias anteriores em uma só? O fato de que o mundo não liga para ninguém, exceto para os judeus, isso a gente já sabe faz tempo, né? Na semana passada, Trump disse para Netanyahu que apoia, citando as palavras de um oficial israelense, a liberdade de ação de Israel contra ameaças em todas as frentes, incluindo o Líbano. Incluindo o Líbano, país que o Irã insiste que nada aconteça. Deus me livre de mexerem no Hezbollah deles. Sem rodeios, poucos dias antes da captura de Báfora.
apoia, incluindo o Líbano. Bum! Ah, disse Bibi. Sim. Aqui está o ponto de contato. É aqui que se encontram duas linhas que nos mostram como se fossem paralelas. Pare por um segundo e pense. E o que isso pode significar? O presidente dos Estados Unidos dá sinal verde para a expansão da guerra no Líbano. Exatamente no momento em que ele está negociando a paz com o Irã. Com o próprio Irã, para quem o Hezbollah no Líbano é, bem, nem sequer a mão direita, é simplesmente o principal trunfo, a principal carta com a qual pressiona Israel e toda a região. E, na verdade, é a principal mão dele, e o pé também. E é aqui que começa a parte mais interessante. Aqui eu passo dos fatos para o que vejo como política de ação. Estou sendo sincero com vocês. Esta é a minha interpretação. Mas ela explica o que os fatos isoladamente não conseguem explicar. Esta é uma política coordenada de duas ações. Distribuição de papéis. Trump está levando o Irã à mesa de negociações, com cenoura e chicote. A cenoura é, claro, a abertura do estreito. Venda de petróleo, fim do bloqueio, e o chicote são os ataques aos drones, recrudescimento. Bem, o que chamamos de rascunho. Mantém o Irã no anzol, mas bem perto da mesa. E enquanto o Irã está preso nesse anzol, amarrado pelas negociações, sem conseguir se mexer, Israel no Líbano está metodicamente eliminando o Hezbollah. E o que é o Hezbollah? Essa é a carta na manga do Irã. Não está só eliminando, está tomando território. Está criando uma zona de segurança, como um fato consumado. Entra em contato com o exército do Líbano, que não suporta o Hezbollah. E agora vamos voltar à expressão correções insignificantes. Lembram? Eu prometi para vocês. Entendem o truque? Enquanto todos focam nas pequenas correções do acordo iraniano. Enquanto discutem se o acordo sai domingo ou quarta, no terreno tudo já estará decidido. No Líbano estão acontecendo eventos significativos e eu espero muito irreversíveis. A fortaleza de Bafor foi tomada. A destruição das aldeias fortificadas pelo Hezbollah já ocorreu. Quando isso foi? Se o acordo com o Irã finalmente for assinado, o mapa regional já será outro. O Hezbollah está muito enfraquecido. Israel já está consolidado, está nas alturas. O exército do Líbano recebe apoio dos Estados Unidos, de Israel, de quem for. O texto no papel sempre perde para os fatos no terreno. E essa verdade Trump e Netanyahu entendem muito bem. Aqui está o primeiro convidado dele, o primeiro peão. Bum! O que quer que aconteça com o acordo iraniano, Israel já venceu no terreno. Reconquistou. Eliminou parte do perigo. Por que o Irã não pode responder? Essa é a questão principal. Sem isso, todo o argumento desaba. Caso contrário, porque o Irã, como alguns comentam, não responderia. Se eles atacarem, vão atirar e tudo vai explodir, pedaços por todo lado. E o Irã está em uma sinuca de bico. Numa sinuca clássica, daquelas que não tem uma boa saída. Esse é o sonho de todo jogador, em qualquer campo. Veja só. O Irã precisa muito desse acordo, já falamos bastante sobre isso. Vou repetir algumas coisas que disse antes para não parecer que mudei de opinião. 3 meses de guerra, estreito fechado e petróleo sem venda. Bem, ainda se vende um pouco, mas não livremente. Os portos estão bloqueados e a economia sufoca, isso é certo. Já havia problemas antes dos confrontos armados. E agora, simplesmente como dizem, está tudo ferrado. E o acordo é como oxigênio, claro, estreito aberto, venda de petróleo, fim do bloqueio. O que vai acontecer se o Irã agora intervir em defesa do Hezbollah? Se atacar em resposta ao Líbano? E ele vai sabotar o próprio acordo. E sem esse acordo, eles, como se diz, né? Ou seja, ele mesmo vai fechar a porta por onde deveria entrar o oxigênio para ele. Estou sufocando e preciso de oxigênio, mas vou fechar a porta e não receber oxigênio, porque o Hezbollah é mais importante para mim do que nem sei o quê. Vai ficar sem o estreito, sem petróleo e com o Hezbollah destruído, de brinde. E se não intervier? E se ele engolir, por assim dizer, o Líbano por causa do acordo? Bom, é um acordo, mas a gente precisa viver, né? Então ele, diante de toda a região, abandona seu principal aliado. Ou seja, perde o respeito, né? O que naquele mundo é algo que nunca se pode fazer. Perde o Hezbollah como instrumento e assina um acordo no qual suas posições já estão seriamente enfraquecidas. E qualquer movimento acaba levando a uma sinuca de bico. Garfou. Esquerda ou direita, ambos levam à derrota. É isso que significa estar encurralado.
O Irã exige oficialmente que o acordo inclua um cessar-fogo no Líbano. Exige, mas exigir enquanto está em uma situação sem saída não é força. Esse é um grande pedido humano. Ok. Aqui está o segundo dado, no segundo 6. O Irã não pode responder porque qualquer movimento que faça vai prejudicá-lo. Vamos continuar. Por que Trump está atrasando a assinatura? Bem, ele está atrasando a assinatura. Isso é óbvio, né? Está atrasando a assinatura. Ele já poderia ter assinado há muito tempo. 2 níveis. Um é situacional e o outro, desculpe, é psicológico. Porque negociações são sempre psicologia. Eu participei de um número ímpar de negociações, em vários níveis, nos mais baixos, nos médios. Algumas vezes em níveis bastante altos. A psicologia é mais importante, mas ambos são importantes. Depende da situação. Tudo o que eu já disse, cada dia de atraso é mais um dia em que Israel avança no Líbano, você entende, né? Restam apenas 150 quilômetros e nós já percorremos esse caminho, pessoalmente, por assim dizer. Meu regimento percorreu os primeiros 90 quilômetros e parou. Faltavam mais uns 60 ou 70 até essa Trípoli, e foi isso. Cada dia de atraso é mais um dia. Mas Israel nos Estados Unidos, menos Irã? Quanto mais o acordo com o Irã atrasa, mais fatos no terreno Israel consegue criar. O adiamento favorece a política coordenada e o tempo beneficia os aliados. Lembram quando eu falei que Trump tinha de 4 a 6 semanas? E que ele, por assim dizer, se não tivesse nenhuma alavanca, estaria em uma posição perdedora? Eu falei isso, mas ele, graças a Deus, tem alavancas. Agora estou falando sobre uma dessas alavancas simplesmente porque isso passou ali quase despercebido. Ou seja, a esquerda gritou e reclamou disso, mas de forma alguma ligaram isso ao Trump. Existe também um nível psicológico. Ele é mais sutil. Do meu ponto de vista, ele sempre é mais importante. Trump é um mestre absoluto da pausa nas negociações. Sabe, eu por um tempo trabalhei como o que chamam de comediante. Não sei, tipo stand-up, como chamam, né? A coisa mais importante é a sensação da pausa. Onde parar e quanto tempo esperar. Se você começar antes da hora, vai estragar a risada. Se você esperar demais, causa confusão, né? Então você precisa sentir isso de alguma forma. E isso não se ensina. É como dizem, comediantes sempre podem ser atores, mas atores nem sempre podem ser comediantes. Trump nunca assina primeiro. Então, a opção proposta. Ele sempre recua no último momento e exige mais. Por quê? Porque a pessoa que está desesperada por um acordo, e o Irã, do nosso ponto de vista, está desesperado, fica mais flexível quanto mais perto chega da linha de chegada. Ele está quase lá, quase. Agora. Ah, deixa pra lá, dane-se, só mais um pouco. O principal é conseguir. Quanto mais tempo o deixam na porta. Essa é a psicologia básica da barganha. Negociei tanto com japoneses quanto com chineses. Negociei com muçulmanos e judeus. Não dá para dizer que uns são melhores ou piores, apenas diferentes. Os métodos e formas de lidar também variam. Existem nações, ou melhor, sempre há, digamos, dentro de uma nação, alguém que é diferente, certo? Mas isso é uma questão de princípio. Há uma característica nacional. Após negociações difíceis e desgastantes, quando tudo parecia perdido, no fim, tudo dá certo. É nesse momento que isso acontece. Como se ninguém tivesse negociado, como se nada tivesse acontecido. Tudo o que foi combinado é cumprido 100%. E isso, para minha grande tristeza, são os irmãos muçulmanos. Eles ignoram o que assinaram, negociam em vários lugares e depois mudam tudo. Por isso, quanto mais terra você conseguir pegar, quanto mais você se firmar, quanto mais você conseguir desde o início algo que depois não possam tirar de você ou simplesmente deixar de te dar, mais forte será a sua posição. Quanto mais perto está o acordo e quanto mais tempo te mantém nesse estado, mais você está disposto a ceder, só para não perder tudo de uma vez. E aí você começa a assinar justamente aquilo de que é muito difícil sair depois. Porque, bem, no Oriente todo mundo negocia assim, não tem o que fazer, né? Ataques contra drones no momento em que o acordo está quase pronto não são uma ruptura das negociações. Do que vocês estão falando? Isso é apenas um lembrete educado. Trump fala com Teherã sem palavras. E eu posso atacar a qualquer momento, até mesmo agora, mesmo quando já estamos quase acertados. Então nem pensem em fazer algo por causa do Líbano. Tudo isso é dito sorrindo, sem palavras.
E o endurecimento do rascunho. A mesma coisa. Não é uma recusa do acordo, não. É aumentar a aposta no momento em que para o adversário já é quase impossível recuar. Aqui está o terceiro osso, o terceiro 6. O atraso funciona. Por enquanto está funcionando para Trump e no campo e na cabeça do adversário. Quanto mais ele adia, mais ele ganha. 3 ossos. E todos os 3 são 6. Se você se lembra, é nesses dados. Isso é o mais adorado. Nas legendas, 6 é o maior número. Israel está ganhando no campo. O Irã não pode responder. O atraso até agora beneficia Trump. De qualquer forma, ele sempre sai ganhando. O principal é cumprir o prazo. Isso é uma política de ações coordenadas. Não é conspiração por detalhes, mas 2 mãos no mesmo ritmo. Trump mantém o Irã, como dizem, à mesa. E Israel limpa o campo enquanto o Irã está preso. Ambas as mãos sabem o que a outra faz. Aqui é preciso pausar para explicar algumas coisas. Caso contrário, vai parecer contradição minha. Já afirmei que quanto mais demoramos com o Irã, mais ele se fortalece e o tempo nos prejudica. Agora digo que a desaceleração beneficia Trump e os Estados Unidos. Onde está a verdade? A verdade é que essa conversa é sobre 2 períodos de tempo diferentes. Existe uma janela curta, mais 2 ou 3 semanas, mas no máximo 4 a 6. Isso já é no limite, simplesmente no limite do aceitável. Dentro dessa janela de tempo, o tempo está do nosso lado. Cada dia de pressão, enquanto não se recuperam, rearmam ou se escondem, favorece a nós, não a eles. Estamos em situação melhor que o Irã. Quando essa janela se fecha, as cartas vão para eles. Eles se recuperam, se reagrupam e o poder deles cresce enquanto o nosso diminui. Por isso, a tarefa não é esperar nem se apressar, de jeito nenhum. A tarefa é conseguir terminar de sufocar. Sufocar ao máximo antes da janela se fechar, para que não consigam respirar e levantem as mãos e se rendam de vez. Até esse limite, o tempo é nosso aliado, e depois disso é deles. E toda a diferença entre a vitória e um longo sofrimento cabe nessas poucas semanas. Vamos levá-los a um estado em que nem o fôlego deles funcione mais. Ou eles vão aguentar. Se você assistiu até este ponto do vídeo, você é do tipo que quer entender e não apenas reagir. Tenho uma proposta direta. Este canal possui uma seção exclusiva por apenas $4 mensais, onde analiso esses temas com mais profundidade, sem se prender ao formato com todas as conexões e previsões que nem sempre cabem nos vídeos abertos. Não tenho muita vontade de ficar discursando. Se o que você acabou de ouvir tem valor para você, apoie o canal, entre lá. Isso custa menos do que uma xícara de café? Uma xícara de café. Sim, é menos do que uma lata de cerveja. É isso que quero dizer no final. Nós nos acostumamos a ver as notícias como flashes isolados. Aqui acontece uma coisa, ali outra, Irã separado, Líbano separado, negociações separadas. E é justamente nessa fragmentação que nos mantém. Porque esses flashes isolados assustam e paralisam. Mas quando você vê o quadro completo, isso liberta. Você começa a entender, então é isso. E aí, quando você vê a lógica geral, quando entende qual papel cada um desempenha e o principal para quê, você deixa de ser apenas um espectador levado de manchete em manchete. E fica muito mais fácil para você identificar fake news também. Você se torna uma pessoa que entende o jogo inteiro, ok, não tudo. Sim, claro, mas pelo menos algumas partes dela, os contornos dela, sim. E devo dizer a vocês que isso é liberdade, é se libertar desses mentirosos, esses canalhas. Desculpa. Essa história não acabou. O acordo pode ser anunciado amanhã, em uma semana ou até desmoronar, pois a escalada no Líbano pode explodi-lo. Esse é o ponto fraco do plano, com certeza. Eu vou acompanhar cada reviravolta e analisar tudo aqui para vocês. Mas uma coisa eu prometo a vocês. Aconteça o que acontecer, agora vocês têm a chave. Agora vocês olham para esses acontecimentos, eu espero, com outros olhos. E sabem qual é a melhor coisa sobre os 3-6? Eles saíram por quem joga por um mundo sem uma grande guerra. E a pessoa que entende o jogo é sempre mais forte do que aquela que só sente medo. Inscrevam-se, senhoras e senhores, pensem junto comigo e nos vemos na próxima análise.